Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta terça-feira, dia 12 de julho de 2016. Bem-vindo à TV Poços. Para nós é sempre um motivo de grande satisfação contarmos com a sua audiência, especialmente dentro do Jornal do Sul de Minas, onde você pode participar fazendo perguntas, emitindo as suas opiniões em relação aos assuntos abordados. Sua opinião e suas perguntas são muito importantes para nós. Então ligue e participe através do telefone 3721-6955. Através da rede social, você pode participar no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página. Hoje nós vamos falar com o instrutor Mastermind, gerente aqui de toda essa grande região do sul de Minas e norte, noroeste de São Paulo, Rogério Silva. Como vai, Rogério? Eu estou cada vez melhor, Zambrano. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar com vocês e o seu público, que é um público maravilhoso. Sempre muito bom estar aqui, sempre muito bom. Nós é que somos gratos aí pela sua presença e suas boas participações, né, na realidade, mostrando que é possível vencer a crise, que é possível transpor as dificuldades que são colocadas no caminho das empresas, dos empreendedores e tudo mais. Sem dúvida nenhuma, é uma boa ferramenta para você que busca o desenvolvimento e a vitória na vida. O nosso colaborador do dia, o debatedor, é o José Lauro Vieira. Tudo bem, Zé Lauro? Tudo ótimo. Eu gostei muito da apresentação do Rogério, quando ele diz que cada dia é melhor, então ele está quase igual a mim já. Né? Já vendeu o Mastermind, inclusive? Já vendeu, com certeza. José, então tá tudo certo. E lembrando do Gilberto Gil, né? É com esperança e com fé. Com experiência e com fé. A gente vai longe. Tá certo. Um bom dia para todos. Tá bom, Zé, grato pela sua colaboração hoje. Bom, vem se aproximando aí o início de uma nova turma em treinamento comercial, é isso? Isso. Mastermind Vendas de Alto Valor Agregado. Hoje um dos grandes desafios no mundo dos negócios hoje é você agregar valor ao produto que você está vendendo. As pessoas hoje estão muito apegadas em preço. E eu costumo dizer que tem coisas que têm preço e outras que têm valor. Depende da maneira como você coloca. É aquilo que nós estamos falando aqui, né, José Lauro? Como a embalagem que nós colocamos no produto que nós estamos vendendo. Então, nós, no Mastermind, temos um processo que desenvolve profissionais a ter um olhar mais apurado em relação aos resultados em venda. Nós preparamos pessoas para lidar com objeções, para entender o motivo emocional da compra. Então, preparamos vendedores que consigam transmitir alto valor agregado em todos os produtos que eles comercializam. Porque, a rigor, a profissão de vendas é a maior profissão do planeta. E a mais antiga. Tem um livro do Log Mandino chamado O Maior Vendedor do Mundo. E não adianta ter um bom produto se não tiver um bom vendedor. Você pode ter diamante azul na prateleira, mas se não tiver quem venda esse diamante azul com alto valor agregado, vai ficar parado. E toda a riqueza do planeta ele passa pela mão do vendedor. Então, as pessoas precisam valorizar mais essa profissão, que é uma profissão muitas vezes desvalorizada, e até para nós que somos profissionais. Eu sou profissional de venda, eu trabalho com vendas desde os 13 anos de idade. Faz uns dias já. Faz bastante tempo. Já está vendendo até avião caindo, né? E eu já trabalhei em desenvolver equipes no varejo, hoje eu sou empresário do varejo há 20 anos em Ribeirão Preto. Então eu tenho uma grande experiência em vendas e costumo dizer que se nós não valorizarmos a nossa profissão, se a gente não dá o valor necessário, a gente nunca vai conseguir agregar valor na transmissão do nosso produto, na maneira como nós relacionamos com o nosso cliente. Então a vendas antigamente era tido como uma profissão que a pessoa começaria a trabalhar se não desse certo em outras áreas. Estudou, fez lá algumas faculdades, não deu certo, então vai ser vendedor mesmo. Então vendedor serve. E na verdade a gente tem que começar a pensar diferente. A gente tem que começar a trabalhar o profissional de venda como a maior e melhor profissão do planeta. Assim como o médico. Outro dia eu estava vendo sobre um atleta olímpico, ele falou, não, eu não consigo enxergar nenhum grande atleta no planeta que subiu no pódio sem ter um treinador. Sem ter um treinador capaz de desenvolver nele algumas habilidades que o sustentasse no pódio. E assim é a venda.
Não dá para ser um bom vendedor, não dá para você agregar valor no seu produto, não dá para você transformar-se num vendedor maêutico sem antes se preparar para isso. Então nós Como é que é precisamos um vendedor maêutico? maêutico é Desculpe interrompê-lo, mas eu fiquei curioso em saber a definição. Esse tema, maêutico, ele vem lá de Sócrates, no 4º século antes de Cristo, onde ele desenvolveu um processo... Vem da filosofia. Da filosofia. E maêutico significa parto das ideias. Muito bom. Ele deu isso em homenagem à mãe, que era uma parteira, conta a história que a mãe era uma parteira. Ele fala como você faz com que as pessoas descubram dentro dela uma necessidade, aflore nela uma necessidade, o motivo emocional da compra. Ele fala que primeiro é através de perguntas. Então, um vendedor maêutico é aquele que faz com que a pessoa reflita sobre a necessidade de comprar ou não o seu produto. Olha que interessante. Você deixa de ser impositivo e passa a ser um vendedor que leva a reflexão. E nada melhor do que comprar por desejo próprio, né? Porque aquela sensação de que você foi empurrado... Você criar a necessidade do outro comprar. Você descobrir, né? Você fazer com que ela descubra através de perguntas. Isso se chama maêutica. É o vendedor que tem a capacidade de fazer perguntas que façam o seu cliente refletir sobre a necessidade de ter ou não aquele produto. E aí você vai desenvolvendo uma maior satisfação na compra, na aquisição do produto. E aí começa a estabelecer uma relação de confiança. Agora, Rogério, você disse aí uma palavra interessante que é o valor agregado, não é isso? Porque tem produto que já tem o valor agregado. Agora, como o vendedor agrega valor ao seu produto, que é a venda? No caso, por exemplo, todos nós, em algum momento, nós somos vendedores, né? Seja lá o profissional liberal, que é um médico, um engenheiro, um advogado, um dentista, que ele vai ter que vender seu produto, que é um produto mais ou menos que subjetivo, né? E como que ele pode colocar esse produto à venda de forma assim, eficiente que traga mais clientes para ele? Você tocou num assunto bastante interessante. Até para vender para o nosso filho que ele tem que comer couve durante o almoço, a gente precisa ter habilidade para vender, né? Porque ele precisa entender. Então, a todo momento nós estamos vendendo, seja a ideia, seja a nossa capacidade. A todo momento a venda está presente na nossa vida. Agora, eu costumo dizer que nós precisamos entender da regra dos 3 terços, né, para vendas. Primeiro, precisa ter um produto. Bom. Um bom produto. Porque o mau produto não se sustenta. E não necessariamente de última necessidade, né? Pode ser um produto muitas vezes até supérfluo, mas ele tem que ter qualidade. Que atenda a necessidade para aquilo que a pessoa deseja. Segundo, você precisa ter mercado. Você precisa saber o mercado que você está inserido. Entender de mercado. Então, isso venda não é brincadeira. Desenvolver um produto de alto valor agregado, agregar valor ao seu produto, não é uma brincadeira. Precisa ser estudado o mercado. E terceiro, é você. Então, não adianta o produto ser bom, o mercado ser interessante, se você não funcionar. Então, eu costumo dizer que uma das grandes parcelas do valor que se agrega ao produto depende do vendedor. A maneira como ele estabelece a sintonia com o cliente, a maneira como ele entende do seu produto, a maneira como ele faz perguntas inteligentes, a maneira como ele levanta as necessidades, a maneira como ele descobre o motivo emocional da compra. Isso é muito importante. Todos os vendedores que estão nos ouvindo agora, 80% das decisões de compra são emocionais. 80%. E se eu não descubro o motivo da emoção atrás daquela compra, eu vou ter provavelmente uma venda básica. Eu costumo dizer para os meus colaboradores lá na empresa que o cliente ele vai pensando em comprar uma coisa, mas se a habilidade do vendedor estiver acima da média, em fazer ele refletir sobre a necessidade de comprar outros produtos, eu já estou agregando valor à minha venda, concorda? Porque eu vendo mais do que aquilo que o cliente está pensando em comprar. E outra,
A maioria dos vendedores hoje vendem por desconto. E quem vende por desconto vende preço, não vende valor. Se a pessoa tem que dar desconto total para poder vender um produto, ele está vendendo preço. Se o vizinho do lado tiver um preço mais barato, ele perdeu a venda. Então ele não consegue estabelecer um valor necessário que faça, não, ali é mais barato. Mas agora, aqui nessa empresa tem alguns fatores, o vendedor foi tão bom, tão interessante, tão gostoso, que ele preferiu pagar mais caro, mas ser atendido por aquele vendedor. E constantemente na nossa vida isso acontece. Mas Nós temos isso constantemente. Isso não é exigir muito em tempos de crise? Vou te provocar chamando tempos de crise, para você responder. O Nizam Guanais, que é um dos grandes publicitários hoje do nosso país, eu estava vendo um vídeo sobre ele e inclusive eu fiz uma entrevista num programa que chama Questão de Oportunidade, falando sobre esse tema. Ele fala que nós precisamos plantar a nossa árvore. Em tempos de crise, nós precisamos plantar a nossa árvore. Eu fui procurar saber o que é isso. E aí ele criou na empresa dele uma árvore de Natal. Eu falei, mas Natal, árvore de Natal em pleno julho? Aí ele começou a fazer uma analogia, uma reflexão sobre isso. Falou, as pessoas que conseguem enxergar o futuro conseguem ter mais força para superar a crise. Olha que interessante. Então o vendedor precisa ter meta, precisa ter objetivo. Tem que olhar na frente. Objetivo bem definido, o que ele quer hoje, o que ele quer amanhã, o que ele quer daqui a um mês. Isso vai dar mais força para superar a crise. Então, não tem outra maneira senão ter preparação, metas e objetivos bem definidos para a superação de crise. Ou a gente escolhe, ou nós fazemos parte das pessoas que choram, ou nós vendemos lenço para essas pessoas enxugarem as suas lágrimas. Ok, então vamos continuar nesse papo interessante aí, conhecendo mais a respeito desse universo das vendas no próximo bloco. Se você quiser participar, aproveitar essa oportunidade, fale aqui com o pai da matéria, ele pode responder bem. O nosso telefone é o 37216955. Vamos ao intervalo, voltaremos em instantes. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía pra uma festa, tinha vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Opção Moda Masculina, a tradicional loja de ternos da região. Camisas diferenciadas, camisetas polo, sapatos, ternos. Venha conhecer a variedade em presentes e acessórios na Opção Moda Masculina. E para facilitar as compras, crediário próprio. A Opção Moda Masculina ainda aceita cartões em até 6 vezes sem juros. Opção Moda Masculina, a loja do homem elegante. Em Poços de Caldas, em 2 endereços. Começou nesta noite de quinta-feira com um coquetel de convidados no Pavilhão do Vinho, a Expofica, exposição e feira. A PMD Construtora e Incorporadora atua com um novo conceito em empreendimentos de médio e alto padrão, feitos em Poços de Caldas e região, e conta ainda com projetos aprovados pelo Programa Federal Minha Casa Minha Vida. Nós da PMD temos planos especiais com descontos imperdíveis para você do mercado imobiliário. Proporcionamos um financiamento próprio na construtora com taxas diferenciadas. Venha nos visitar. Estamos na Rua Rio Grande do Sul 336, Centro de Poços de Caldas. O nosso telefone é 35 3713 9745. Entre em nosso site www.pmdconstrutora.com. A beleza, a arte, a sofisticação,
diversão. A tecnologia. A inovação. Tudo isso são sinônimos de um novo conceito de imagens aéreas. A aeroopção. Ateliê da Costura Andréia Santos. Modelos sob medida de alta costura. Calças, vestidos, blusas, camisas e atendimento com horário marcado. Ligue e agende seu horário. Aluguel de vestidos longos a partir de R$ 150. Várias cores e modelos. Alugando seu vestido, ganhe um super desconto no penteado e na maquiagem. Ateliê da Costura Andréia Santos. Rua Júlia Jansante, número 40, Jardim Paraíso. 37125600. Vigésima quinta edição da Expofica, Feira Comercial Industrial de Andradas. Nesse ano tão especial, comemorando 25 anos de muito sucesso, você vai se surpreender com tudo que é feito por aqui. Venha conferir o que Andradas tem de melhor. A 25ª Expofica acontece entre os dias 15 a 24 de julho no Pavilhão do Vinho. Você não pode perder. Realização Acira e CDL Andradas. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas e época de eleições, né? Vem aí se aproximando um período conturbado, onde ouvimos e vemos diversos tipos de promessas, diversas questões em rádio e televisão apresentadas aos telespectadores exatamente por conta das campanhas políticas e a utilização desse mesmo espaço político nas redes sociais. Isso tudo tem uma regulação, tem uma ordem a ser seguida. E essa ordem é colocada normalmente pelos cartórios eleitorais, que são os que definem, os juizados eleitorais também têm essa função, a promotoria eleitoral também tem essa função de observar e muitas vezes até mesmo provocar o judiciário fazendo uma denúncia, algo desse sentido. E nós tivemos uma conversa, a nossa equipe de jornalismo, com o juiz, que esse ano é o juiz eleitoral, doutor Nicolau, aqui nos estúdios da TV Poços, e produzimos uma reportagem sobre esse assunto. Você vai assistir. O novo juiz que assume a Zona Eleitoral 222 é o Dr. Nicolau Lupianes Neto. Ele é natural de São José do Rio Pardo, interior de São Paulo, e ingressou na magistratura mineira em 96. Dr. Nicolau foi convidado para participar do programa Direitos e Deveres, comandado pelo advogado Vanderlei de Mello aqui na TV Poços. O juiz respondeu várias perguntas e também contou um pouco da sua carreira. O juiz eleitoral ele tem as suas atribuições previstas no artigo 35 do Código Eleitoral. Ele tem funções administrativas e funções jurisdicionais enquanto exercendo a justiça eleitoral. Nas funções administrativas, cabe ao juiz presidir todo o preparo das eleições, que começa desde a inscrição do eleitor, quando ele vai lá se alistar, a formação do banco, dos cadastros, a convocação dos mesários, a designação dos locais para as votações, a formação da junta eleitoral, e, enfim. Ok, a reportagem deu uma pequena travada, não tem problema, depois a gente mostra ela na íntegra novamente. Então, voltando ao assunto aqui com o Rogério Silva, que é o nosso entrevistado, nosso convidado de hoje. Rogério é um dos líderes do Mastermind no Brasil, junto com Jamil Albuquerque. Esse método de desenvolvimento da capacidade humana aplicada a vendas e vendas de alto valor agregado, como é o título do curso, ele é baseado na obra de Napoleon Hill. Nos fale dessa conexão entre essa obra de Napoleon Hill e também o desenvolvimento dessa metodologia aqui no Brasil. Essa é uma observação interessante, eu estava até comentando aqui com o José em relação a isso. Existem profissionais com
diplomações internacionais, estudaram nas melhores escolas, se desenvolveram nas melhores famílias e não conseguem ter um resultado financeiro, pessoal, como outros que se desenvolveram lá em escolas básicas, escolas do Estado, e pessoas, então, que desenvolveram um outro lado do sucesso. Tem uma pesquisa que é feita de 5 em 5 anos por Harvard, que é uma das grandes parceiras nossa, que é onde nós utilizamos a metodologia do Experiential Learning, que é um modelo de experimentação, que fala o seguinte, que 85% dos nossos resultados estão relacionados com as nossas habilidades e atitudes, e apenas 15% no conhecimento. Aonde Napoleão Hill entra nessa parada, nessa questão? Nós trabalhamos exatamente nos 85% do sucesso das pessoas, que é o capital humano, que são as habilidades e atitudes. As pessoas passam a vida inteira construindo conhecimento, só que a maioria delas, a maioria de nós, não sabemos o que fazer com esse conhecimento, porque o mercado não te paga pelo que você conhece, ele te paga pelo seu resultado. Por isso que às vezes a gente fica chateado. Estudamos tanto, nos preparamos tanto e não conseguimos resultado. Então, durante 20 anos, Napoleão Hill pesquisou as pessoas de sucesso e descobriu que o comportamento delas é que faz a diferença no mundo dos negócios. São 17 características que nós chamamos de 17 leis do êxito. Então, essas 17 leis do êxito, aplicada no profissional de vendas, faz com que as pessoas desenvolvam o lado humano do sucesso. Então é aí que Napoleão Hill entra, com essa metodologia maravilhosa, uma metodologia secular, que é uma metodologia de experimentação. A gente experimenta a todo momento e cada experimento se desenvolve uma nova habilidade. Então o sucesso é comportamental, essencialmente. Essencialmente. O conhecimento te dá poder. O conhecimento te dá poder para escolher, te dá poder para entender, para refletir. Agora, o que verdadeiramente traz resultado é a maneira como você aplica esse conhecimento. E a maneira como você busca novas habilidades para seguir o seu caminho. Porque o que difere, mais uma vez, trazendo uma analogia para o mundo dos esportes, o que difere um profissional que chega em primeiro lugar e um profissional que fica em segundo lugar é a habilidade que ele tem de conduzir o caminho, de chegar no topo, de chegar primeiro. Então, toda metodologia, toda nova habilidade te faz dar um passo melhor rumo ao teu sucesso, ao teu êxito, ao teu objetivo bem definido. Então, por isso que nós falamos que o conhecimento é importante porque ele é o centro, ele é o que te dá base, que dá sustentação para você refletir sobre novas coisas. Porque a gente não consegue refletir sobre um novo ponto de vista se a gente não conhece. Então, o conhecimento é bom para reflexão. Quem tem conhecimento tem poder para decidir. Agora, muitas vezes eu tenho poder, mas não tenho atitude para decidir. Agora, Rogério, você falou uma coisa interessante. No caso de profissionais formados em diversas áreas, em diversas instituições, umas de alta qualidade, outras de menos qualidade. Muitas vezes se tem um resultado ótimo de profissionais que formaram em instituições não tanto credenciadas assim, né, confiáveis, mas saem financeiramente muito bem. Agora, por outro lado, ninguém vai ao supermercado para comprar produto estragado, não é isso? Então, traduzindo isso aí, a qualidade, a manutenção da qualidade dos produtos tem que ser sempre boa, porque do contrário não permanece. E como que você poderia ver hoje a situação que nós temos, principalmente no produto dessa crise política que o país se encontra, que é exatamente a manutenção da classe política como ela está. Como você poderia ver hoje, vamos dizer que você fosse um candidato, como é que você ia vender esse produto hoje para a população em virtude dessa situação que nós encontramos, esse contexto nacional, que é de descrença total nesse produto que chama-se política? Boa pergunta. Essa é uma pergunta interessantíssima, né? E agora, eu costumo dizer que para que o mundo possa continuar se movimentando, nós precisamos da política.
e a política é importante. Então, fugir da política não é o melhor caminho para se resolver um problema que foi causado, que é a descrença total da classe política. Hoje o nível de informação ele é muito rápido e muito constante. Então as pessoas conseguem, por exemplo, puxar a sua história de vida, aquilo que você fez com muita facilidade. E se essa pessoa não fizer isso, tem meios de comunicação que vão fazer por você. Então, hoje, para um político se manter com uma boa credibilidade, uma boa audiência perante a sociedade, ele precisa ter um storyline. O que é um storyline? É uma história, uma construção de vida, que mais uma vez cai num dos principais fatores para que você possa agregar valor em um produto, que é você ter uma boa evidência. Então, um político hoje, para que ele possa se manter, para ter sustentação política, para começar uma nova geração, ele precisa ter um histórico de vida, ele precisa ter bons resultados na sua vida, as pessoas precisam enxergar nele uma pessoa que possivelmente possa construir um caminho melhor para o mundo e para o país. Se você pegar as pessoas que estão ficando, são pessoas agora, recentemente está tendo agora a eleição para presidente da Câmara agora, que vai acontecer agora na quinta-feira, anteciparam para a quarta. Os candidatos que vão se colocar à frente são candidatos que não têm ficha suja, não têm ficha limpa. Então, não existe outra maneira. Se você não tiver um storyline, se você não tiver uma história de vida que dê sustentação para que você possa caminhar no meio político, isso não é só no meio político, é na vida como um todo, né? É na vida como um todo. Isso não se sustenta. Então, a minha opinião, a minha visão é que a gente precisa ter uma vida ilibada, e um passado ilibado, com atitudes... Uma vida pregressa limpa. Limpa. Então, essa é a minha opinião em relação a isso. Em relação à pesquisa do eleitor para o político, né? Um conselho de como ver um político hoje em dia. Sim, é o melhor caminho, porque não adianta ficar lá falando, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. As pessoas já não querem mais isso. Isso não se sustenta mais. As pessoas têm que lembrar do passado, né? Tem que pesquisar o passado. Nessa ótica, hoje o produto novo está sendo melhor. Está sendo mais fácil de vender. Com certeza. Com certeza. Nunca teve, então... Eu costumo dizer, não vamos tocar no assunto político aqui, mas em Ribeirão Preto... Não, pode também. Não em Ribeirão Preto, em tese, com a descrédito do partido que hoje administra, com certeza é muito mais fácil o partido contrário ganhar do que o próprio se manter. Então, nunca foi tão fácil ganhar uma eleição por falta de credibilidade de quem já está lá. Então, isso é muito semelhante em diversos outros municípios. Eu acredito que não seja diferente em Poços de Caldas, porque todas as pesquisas de intenção de votos, elas apresentam os índices, na realidade, as emissoras divulgam, né, os jornais divulgam os índices de intenção de voto numa pesquisa. Mas as pessoas, a população, esse é um dado muito importante, principalmente para essa época. É muito, muito importante ver a rejeição do candidato. Sim. O candidato que tem o maior índice de rejeição. Certamente é o que você tem que ficar com maior atenção, tem que botar mais olho em cima dele. Quem tem o maior índice de rejeição? Fulano. Então é nesse que eu não vou votar. Né? Quem é o que tem o menor índice de rejeição? Aquele ali é uma possibilidade de voto, né? Porque as pessoas não rejeitam algo sem conhecer, sem ter passado por algum problema em relação àquela determinada pessoa, àquela determinada figura pública. Então, para a população avaliar questões relativas à escolha de voto nessa eleição, esse é um índice muito importante de ser avaliado, o da rejeição. O candidato que tem maior rejeição não deve ser votado. O candidato que tem menor rejeição deve realmente ter um exame maior, porque entre os menores também tem que separar o joio do trigo. Ser analisado. Você fez uma comparação bacana e eu posso fazer essa comparação para uma instituição financeira. Hoje, se você tem uma história financeira cumprida, é difícil você ter crédito se você já teve problemas financeiros durante porque seu score vai ficar como? É verdade. Baixo. Já quem nunca teve crédito, fica mais fácil ter crédito. Acessar.
E a política está meio parecida com essa instituição financeira. É. Agora, é importante não, de novo, querer a mudança como nós fizemos há 10, 12 anos atrás. Quisemos fazer uma revolução e fizemos uma grande tolice. É bom lembrar isso, porque o Brasil nunca desceu tanto a ladeira quanto desceu agora nessa década. É bom analisar. Praticamente desmontado o país. Foi né? desmontado É bom por essa nossa ansiedade de querer uma grande revolução sem antes analisar o que de fato nós estamos fazendo. Mas hoje as pessoas estão muito mais esclarecidas, estão muito mais atentas. Espero que sim. Eu acredito muito nessa nova reflexão. Não podemos transformar em herói algo que não quer ter conhecimento. Alguma pessoa que se vangloria de não ler livros, uma pessoa que se vangloria de não ter tido conhecimento e mesmo tendo a possibilidade de acessar um curso superior posteriormente, não o fez com a intenção exatamente de bancar e vender essa ideia, é realmente uma pessoa que deve ser deixada de lado. Nós temos que procurar excelência em tudo, inclusive no conhecimento. Então, se uma pessoa não teve condição na infância, na juventude de acessar o conhecimento e tem essa oportunidade hoje como adulto e diz que não vai fazer porque não quer, então essa pessoa é colocada no lugar dela, onde ela quer ficar, do jeito... não para conduzir a nação, não para conduzir a cidade, não para conduzir o Estado. Não é assim que funciona. A gente tem que buscar excelência, a gente tem que procurar profissionalizar e botar técnicos, pessoas adequadas em cada lugar, exatamente para poder andar para frente, senão fica descendo a ladeira. A gente vai para um breve intervalo, voltaremos em instantes. Vigésima quinta edição da Expofica, Feira Comercial Industrial de Andradas. Nesse ano tão especial, comemorando 25 anos de muito sucesso, você vai se surpreender com tudo que é feito por aqui. Venha conferir o que Andradas tem de melhor. A 25ª Expofica acontece entre os dias 15 a 24 de julho no Pavilhão do Vinho. Você não pode perder. Realização Acira e CDL Andradas. Móveis Usados Camilo, desde 1985, ajudando você a mobiliar sua casa, loja e seu escritório. Trabalhamos também com móveis novos e com o melhor preço da cidade. Venha visitar nossas lojas e faça um excelente negócio. Prateleiras de aço com um preço especial. E temos uma excelente condição de pagamento para você. Venha conferir. E a entrega é por nossa conta em toda a região central. Móveis Usados Camilo, tudo para o seu lar. Móveis Camilo, Rua Coronel Virgílio Silva, 893 e 914, 35 3713 2493 3721 0677 ou WhatsApp 99989 9066. A MacDog e Fabiola Zimmermann agora tem também o curso de banho e tosa, sendo a única escola parceira da Pet Society de Minas Gerais. Além do melhor banho e tosa, agora também formando os melhores tosadores. Curso de banho e tosa básico profissional e especializações de tosa canina. Curso ministrado pela instrutora Fabiola Zimmermann, com certificado avaliado internacionalmente IPG e campeã no 2º evento internacional Sérgio Vilaçante. Venha se especializar com a MacDog e Fabiola Zimmermann, na Rua Barão do Campo Místico 793, 35 3721 4245 ou 99132 0474. Você sabia que a JA Centro Automotivo Porto Seguro também atende a não segurados? É isso mesmo, oficina mecânica completa, num espaço muito agradável e confortável. JA Centro Automotivo Porto Seguro. Afinal, segurado ou não, aqui você nunca fica na mão. Avenida João Pinheiro, 1081. Ligue 3715-9550. A Elin Materiais Elétricos trabalha com comércio de peças para toda a parte elétrica de residências e empresas, cabos elétricos, lâmpadas, tomadas e muito mais. No mercado desde 2009, a Elin Materiais Elétricos é referência de qualidade e compromisso em Poços de Caldas e região, sempre tendo como principal objetivo o respeito e bom atendimento ao cliente. Aqui na Elin, nós cobrimos o seu orçamento. Venha nos visitar. Estamos localizados na Avenida Ubirajara Machado de Moraes, número 9, bairro Aparecida, 3722-7664, 3722-1913. Nós estamos crescendo e descobrindo um mundo muito divertido e colorido à nossa volta. A família e a primeira escola são muito importantes para o nosso desenvolvimento. Na Escola Curumim, a turma tem muito espaço e atividades incríveis,
Gostamos muito. Biblioteca, horta, yoga, balé, inglês, cineminha e muito mais. Faça-nos uma visita e traga seu filho para ser feliz com a gente. Curmim, Rua Potengi, 70, Jardim dos Estados. De volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando o Rogério Silva, e no final do bloco anterior eu falei uma coisa que é realmente enigmático, né? Quando uma pessoa não tem oportunidade de estudar na infância, na juventude, e se ela é uma pessoa de sucesso, eu tenho certeza que uma pessoa de sucesso completa os estudos quando pode. Então, quando ela acessa um estado onde ela se sente segura, se sente apta a concluir os estudos, ela vai buscar aquela informação para terminar o ciclo do conhecer, né, do saber. Ou, pelo menos, concluir uma parte, iniciar outra, que seja. O Rogério tem algo a completar nesse sentido. Sucesso é algo de foro íntimo, né? Cada um tem, subjetivo, tem né? a sua visão de sucesso. Agora, o que eu percebo, eu gosto de ler muitas biografias. E o que eu percebo nas biografias, mesmo as pessoas que não tiveram oportunidade de ter acesso ao conhecimento na infância, ou por falta de investimento, ou mesmo por falta de conhecimento dos seus diversos fatores, eles, depois que atingiram um resultado satisfatório, foram buscar conhecimento para que pudesse ter a manutenção do sucesso. Porque o sucesso, fazer sucesso 1 ano, 2 anos, 3 anos é fácil. Agora, manter uma vida de sucesso, 13 anos, 14 20 anos, 30 anos, é necessário que você tenha conhecimento para poder ajudar a construir a tua vida e ajudar a vida das outras pessoas que te cercam. Então, todas, sem exceção, depois que tiveram acesso a essa oportunidade, foram buscar. Então, aquele que vende a ignorância, a ignorância é a ausência do conhecimento. Sim, né? é a manipulação, né? Muitas vezes a ignorância não tem a ver com agressão. A pessoa não precisa ser uma pessoa, ter uma personalidade agressiva para ser um ignorante. Ele é, muitas vezes, um ignorante pela falta do conhecimento, ignorou aquele assunto. Então, aquele que vende a ignorância, ele não deve ser considerado, sem dúvida nenhuma. Concordo. Vamos falar a respeito... Só um segundo. Dentro desse contexto aí, da falta de conhecimento enquanto criança, nós poderíamos citar o Silvio Santos, por exemplo. Sim, um excelente executivo. Ele tinha lá o que nós falamos no início, que é 85% dos fatores de sucesso, que são as habilidades e atitudes. Era um excelente comunicador e tinha sempre uma visão bem expandida do que queria. Ele não estava ali à toa, só para matar o dia. Ele sabia o que ele queria. Ele tinha um objetivo. Aproveitar a aptidão, né? Sobre aproveitar a aptidão. E hoje é um grande executivo. Outro dia eu estou comentando com uns amigos, falei, como será o Brasil sem Silvio Santos? Tem aquele livro também, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Um livro muito interessante também, que mostra um pouco dessa dinâmica humana, onde a pessoa pode desenvolver uma habilidade de influenciar positivamente o outro, no sentido de melhorar a si mesmo e também ao próximo, né? A influência é negativa ou positiva, né? Nós temos que entender que para... falamos só da positiva. A negativa a gente não dá moral, né, que nem se diz, para não diminuir. Não dá audiência, né? Então, nos fale, por favor, Rogério, quando vai começar esse curso, esse treinamento Mastermind em vendas de alto valor agregado? Treinamento. É importante que você tocou nesse assunto. Treinamento é diferente de curso. Okay. Curso é construção de conhecimento, é os 15%. Nós trabalhamos com desenvolvimento de novas habilidades. Então, você vai para lá para treinar. Então, é um treinamento que acontece... É um coaching, tipo assim? É um coach coletivo e é a prática das técnicas. Você pratica dentro de sala. É uma vez por semana. Por que uma vez por semana? Para dar tempo de você aplicar na tua venda, no mundo real lá, nos teus negócios. E nós temos uma avaliação por sessão e no final do treinamento nós temos quase 90% garantido, porque 90% das pessoas recuperam o investimento depois que participaram do treinamento. O investimento ou mais. Então nós fazemos isso como avaliação. Nós temos lá a conta dos negócios que foram feitos no processo do treinamento de vendas. Então, é um treinamento excelente, é um dos melhores treinamentos de vendas que eu já conheci, já participei. É o único treinamento que te entrega a capacidade de descobrir o motivo emocional da compra, que é o MEC. Você consegue descobrir, através de novas habilidades,
o que está envolvido, qual o processo emocional daquela compra. Então é um processo maravilhoso que vai acontecer agora no dia 19, é isso? 19 de... A partir de 19. Inicia dia 19 de julho, que é a semana que vem, e depois durante 6 semanas você participa desse processo desenvolvendo a roda da venda. Desde a sintonia, desde a prospecção, sintonia até o pós-venda. Então nós trabalhamos todas as etapas de venda através de técnicas simples. Agora, simples não significa ser simplista nem simplório. Simples porque todas as verdades são simples. E se nós colocarmos a simplicidade nos negócios, nós teremos bons resultados. Um vendedor despreparado é um vendedor frustrado. Um vendedor que se prepara, ele encara a realidade e consegue manter os resultados mesmo em período de crise. Porque vender quando tudo está bom é fácil. Verdade. Agora, Vender água no deserto é fácil, né? Manter as vendas em períodos como esse é o grande desafio só para profissionais habilidosos. E o investimento? Essa é uma excelente pergunta. Se você que está nos assistindo interessa em conhecer um pouco mais sobre o processo de vendas, tem um telefone que está passando aí no vídeo agora. Você procura o nosso representante. 999200664. Isso. Consegui ler daqui. Guilherme Debrino é um excelente profissional. Ele vai te esclarecer todas as dúvidas em relação ao treinamento e vai te passar o valor do investimento. É importante, ainda tem algumas vagas para a turma agora do dia 19. São poucas, São poucas vagas, isso. Nós já estamos fechando, estamos com a agenda fechada, mas ainda temos algumas vagas para você que deseja melhorar o teu resultado, melhorar o teu resultado em venda, nos procure, que eu tenho convicção que nós faremos de você um profissional ainda melhor do que você já é. Sem dúvida nenhuma. E tem um material didático, esse grupo Mastermind, o Jamil Albuquerque desenvolvendo aí, escrevendo livros, né? Uma pessoa que está acessando as altas esferas aí do país e continua escrevendo e fornecendo esse material, vamos dizer assim, didático, né? Porque ele é didático, os livros dele são didáticos, né? Eu tenho alguns que vocês já me deram e eu os li e realmente são muito interessantes. Eles promovem algo novo no leitor, né? Toda a nossa literatura é própria. É importante a gente dizer isso, nós somos filiados à Universidade Napoleão Hill, na Indiana. Nós somos a única escola no país, em mais 8 países da língua portuguesa, e em Portugal, a utilizar a marca Mastermind. Então nós somos filiados, toda diplomação é uma diplomação internacional. Agora, qual o nosso diferencial? É que a nossa literatura é própria e todos os exemplos são do nosso país. Então as pessoas têm mais proximidade com o sucesso das pessoas que já tiveram sucesso aqui. Então, você que está nos ouvindo, venha conhecer um pouco mais sobre a nossa empresa, Mastermind. Você pode entrar no site www.mastermind.com.br, lá tem toda a agenda e todos os descritivos de todos os treinamentos que nós fazemos. E Zambrano, nós temos outros treinamentos também que nós estamos desenvolvendo. Sem dúvida. Que no final do mês agora nós temos o Pleno, que é o Programa de Liderança, Estratégia e Negociação Oratória, que a agenda já está fechada, que vai acontecer lá na Clínica Implar, que é o nosso parceiro, Dr. Sérgio, lá com o Charles, doutora Gisele. Também nós temos o Lince, que acontece em agosto, que é o de liderança, que é o nosso carro-chefe, que é o de liderança, inteligência interpessoal e comunicação eficaz, também que está para o mês de agosto agora. Perfeitamente. Sucesso, que o sucesso continue o perseguindo, né? Muito obrigado. Porque tem uns que perseguem o sucesso, outros o sucesso os persegue. Muito obrigado. Tem isso também. A gente vai se despedindo, agradeço aí a sua presença, viu, Rogério, com essas boas informações, sucesso, felicidades. Zé Lauro, grato pela colaboração também, sucesso, eu que agradeço felicidades. a oportunidade de estar aqui, principalmente ouvindo aqui o Rogério, né? Abrindo novas perspectivas aí para o mercado. Obrigado pelas perguntas aí, sempre pertinentes. Legal. E eu me despeço de você que nos acompanhou, desejando uma boa terça-feira. Amanhã cedo estaremos de volta. Até lá.